Boa tarde, gente! Boa tarde, mais uma vez, estamos aqui na live do Steps Empreendedorismo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, para a gente poder começar essa live que vai ser super legal. Boa tarde, Carmela. Boa tarde para quem está entrando. Daqui a pouco a gente vai... Boa tarde, Maria. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, enquanto isso vamos curtir um pouquinho da música. Olá, Cris, boa tarde. Tudo de bom para vocês, gente? É um prazer ter vocês. Vamos dar mais uns minutinhos para poder falar um pouco do Step do Empreendedorismo. Hoje, em especial, essa música para o nosso convidado que acabou de entrar, o Carlos. Uma musiquinha do teu conterrâneo, Carlos. Mas aí eu vou parar um pouquinho para falar que foi esse Step do Empreendedorismo. Vamos lá, gente. O som estava alto justamente para poder esperar o pessoal chegar, Camela. Agora eu vou parar um pouquinho para falar com vocês. Boa tarde para quem entrou. Eu comecei essa série Step do Empreendedorismo justamente nesse momento de quarentena, né? Boa tarde, Andréia. Boa tarde quem entrou agora. E daí eu comecei justamente para ajudar as pessoas que estavam nesse mundo, querendo se conectar com seus clientes, querendo se conectar com o mundo, não sabendo como fazer para vender, o que estava acontecendo. Então, por isso que eu comecei essas lives. Eu vi uma necessidade vindo dos meus clientes mesmo de se comunicar melhor online. E por isso que eu tô aqui, tô trazendo muita gente do mundo online, né, nesse momento. Porque eu acredito que uma coisa está conectada à outra. Se a gente não some nesse momento na frente do cliente, é mais fácil lá para frente ele lembrar da gente, tá? Então hoje, gente, eu vou chamar aqui nosso convidado especial, por isso que eu estava escutando uma música do Alejandro Sanz. Andes, ele é um espanhol, por isso que eu estava brincando da música, né? Na cidade de Madrid, já está há 8 anos aqui no Brasil, fala português, pode ficar cegado. Oi, Ele... Reni, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Fala Tudo, e só um pouquinho você? mais alto, que acho que está um pouquinho baixo. Deixa eu terminar de te apresentar. Ah, ok. No sé si esos Tá? headphones a lo mejor está un poquillo fraco. ¿Ahora mejor? Acho que um pouquinho mais alto, Carlos. Ah, ok. ¿Tudo bem com você? Tudo bem. Deixa eu terminar de te apresentar, depois você continua. Ah, ok. Por natureza, né? E ele construiu sua carreira toda em cima da área de gestão financeira e estratégia. Tanto é que em várias empresas, hoje inclusive é CFO no Cone Sul de uma das empresas, tá? Então, bem-vindo, Carlos, muito é um prazer te ter aqui. Eu quero mais é que você conte um pouquinho pro pessoal e que uma pessoa da área financeira, porque muita gente, é tão difícil falar com o público, né? Eu não nasci com esse dom, alguma coisa assim. E você, pelo contrário, você está demonstrando que uma pessoa de uma área exata, que é financeira, está falando com o público, né? E você tem uma expertise para isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que esse tua expertise, como que fez, você começou essa história de storyteller, de contato público, de conversar com o público. Oi, Reni, muito obrigado. Na verdade, esta história começou faz muito tempo, quando eu era menino, muito menino. Acontecia que eu era um menino, era filho único, então, por diversos motivos, eu desenvolvi muita imaginação. E eu descobri na escola, eu era um menino que gostava muito de doces, e eu descobri na escola que na hora do almoço eu conseguia dos meus amigos, se eu começava a falar histórias para eles, eu conseguia divertir a eles durante a hora do almoço, a cambio eles tocavam no seu sobremesa comigo. Então eu tinha um ganho com essas coisas. E aí, quando eu empecé a desenvolver o meu prazer por contar histórias, por poder comunicar e influenciar desse jeito, até quando eu mudei para uma função profissionalmente, que era uma função financeira, que não é precisamente bem conhecida por a comunicação, não? Sino quase todo o contrário. Você pensa que um financeiro é alguém mais retraído, não? Mais que não é muito Normalmente comunicador. são pessoas mais retraídas, né? Verdade. E na verdade, o poder utilizar
o mundo de storytelling na área financeira foi muito bom para mim, porque ninguém espera isso do financeiro. Eu, por pôr a você um exemplo, este ano tivemos uma reunião internacional da empresa completa e dentro da área financeira... Um pouquinho mais alto, Carlos, que eu acho que está Ok. perdendo um pouquinho. Não se preocupe. Dentro da área financeira, eu fui o único financeiro que fiz a sua fala sem colocar um número em uma slide do PPT. Sem um Que número. legal. Isso é E errado, eles né? adoraram. Na... Assim que daí aí vem a minha paixão pelas histórias. E como que você conta um pouquinho? Como que a pessoa faz um storytelling? Como que a pessoa começa a falar com o público? Né? Dá algumas dicas, porque muitas das pessoas que estão aqui são empresários. Então, às vezes, eles têm essa dificuldade, não é só o pitch de vendas, né? Como chegar e falar, como fazer uma live, como fazer uma palestra, como conversar com o seu público, né? O que você dá de dica para uma pessoa que já vem de uma área que normalmente não é normal, né? Verdade, verdade. Bom, na verdade, aqui temos duas partes. Uma parte é a parte que muitas pessoas dão muita importância e, na verdade, tem, que é a parte do conteúdo. Todos temos que ter preparado um bom conteúdo para fazer um pitch de ventas, para comunicar uma coisa. Pero depois, é muito importante como você vai comunicar esse conteúdo. Porque acontece que, às vezes, um conteúdo muito bom fica totalmente estragado pelo jeito que você comunica ele. Eu tenho um exemplo que provavelmente todos vocês vão sentir-se identificados com ele, e é que seguro que vocês têm um amigo que ele fez a viagem mais incrível do mundo, e quando ele está contando essa viagem a vocês estão como, bom, ok, que legal, você fez isso, você esteve lá, você viu aquela coisa. E tem outro amigo que ele foi à padaria da esquina a comprar uma cerveja e ele conta isso para vocês de um jeito que vocês ficam como até, e aconteceu isso, e você ficou assim, uau, e como foi? O conteúdo é muito diferente. E uma história com um grande conteúdo pode ficar estragada por o jeito que você conta ela. Então, aí sempre vamos ter duas partes. Uma parte vai ser o que você estrutura numa história e outra coisa vai ser como você fala. Dentro da parte que você estrutura, por que são interessantes as histórias? As histórias, na verdade, os contos, é uma coisa que a gente tem em nosso ADN faz muito tempo. Nossos pais contavam contos para nós. Ha sido o jeito de comunicar, de transmitir informação durante gerações, durante muitas décadas. E que acontece que em uma situação de comunicação profissional, nós tendemos a pensar que não é preciso, que não é uma ferramenta de utilidade, quando na verdade é muito útil, porque os mensagens ficam fixados na mente do receptor pelo jeito que você transmite eles. Há uma poeta que se chama Maya Angelou, e ela falava que Maya Angelou. Angelou. E aí, depois eu vou escrever para vocês aí no site. E ela falava que você não vai lembrar as pessoas pelo que elas falaram ou pelo que elas fizeram, sino por como elas fizeram sentir a você. E é verdade. Exatamente. Aí você pegou no X da questão. Como você faz para se comunicar com alguém para a pessoa sentir o que você quer passar? Qual que é a dica que você dá sobre isso? Bom, aí eu acho que há uma questão interessante que é, primeiro, a mensagem que você vai transmitir, vale? Tem que ser uma mensagem simples. Você não pode colocar muita informação em uma pessoa, até porque uma pessoa consiga prestar atenção, consiga dar atenção a você, ficar bem focado no que você fala, 20 minutos. Você tem 20 minutos. E dentro desses 20 minutos, ela vai fixar o 25% do que você falar. Se você fala nesses 20 minutos 4 coisas diferentes, ou 5 coisas diferentes, a pessoa vai ficar com uma mistura de ideias. Se nesses 20 minutos você repite uma ideia 4 vezes, a pessoa vai ficar com a ideia. A segunda parte está como levar essa ideia. Pois
Antes falávamos você e eu, da questão dos filmes, né? É Os muito filmes. interessante para vocês assistir determinados filmes. Bom, que eu vou falar, tem muita coisa aí, né? E o que acontece? Os filmes, a indústria do cine, foi uma indústria que adaptou muito bem essa questão das histórias. As histórias têm que levar a você para uma determinada estrutura. E quase todo na vida pode ser contado com uma história. Existem várias estruturas de histórias que vocês podem adaptar. Eu gosto de 3 estruturas, particularmente, 2 delas para falar em questões mais extensas e uma última, talvez, que pode ser muito útil para essas apresentações profissionais. Uma delas é uma estrutura que está muito baseada em lo que é a consecução de alguma coisa. É decir, eu vou falar a estrutura para Um vocês. pouquinho mais alto, Carlos. Ok. Eu vou falar essa estrutura para vocês e acho que vocês, em seguida, vão a localizar filmes que são assim. Há uma estrutura que você fala de um reto, de um challenge que você pode ter. A partir daí, aparece uma pessoa ou uma instituição que tem algo que pode ajudar a você a conseguir superar esse reto. Isso se articula a través de um objeto, a través de uma prática, a través de uma habilidade que você tem que desenvolver para conseguir esse reto. Você tem um aprendizado das mãos dessa pessoa, desse mentor, que poderíamos falar. Depois chega o reto de verdade, onde você tem que lutar uma batalha, que pode ser uma batalha econômica, profissional, pessoal, 1000 coisas, e depois tem um prêmio, que a resulta de ter conseguido ganhar esse reto. Isso tem um monte de filmes com essa estrutura. Um monte. É verdade. Carlos? É o meu, é o teu. Tudo bem? Estão todos... Oi, Carlos. Tá parando? Carlos? Oi, Isso. Oi, agora voltou. voltou. Faz muito tempo que estou falando sozinho. Não sei, olha, estamos perguntando algum filme que você possa dar de dica dessa estrutura que você falou. Tem algum filme? Claro, no, hay mucho filme en ese sentido. Por ejemplo, acho que un filme, tal vez usó un poco bello, pero un filme que todos vocês têm assistido es un filme que se llama Karate Kid. Tá. Que Lembra tem no daquele começo um filme? menino lá, com os problemas, aí ele aprende a lutar e no final ele ganha a luta com todos os princípios que mostra. Beleza. Eso, Se a gente pudesse fazer isso no nosso clarísimo. mundo empresarial, seria o quê? Eu quero vender uma caneta, aí eu vou mostrar uma trajetória para o meu cliente, qual satisfação ele tem por ter essa caneta, e no final, o que ele ganha se ele comprar a caneta de mim. Seria mais ou menos isso? Sim, uma coisa assim, você pode ver a estrutura que você quiser. Até você pode ser o mentor da história. Você conta uma história de um cliente de você que tinha necessidade de um determinado produto, eles estavam enfrentando a um reto importante, então aparece você conhece o problema dele, você detecta que é aquilo que ele precisa para poder fazer essa venda, então você ajuda a ele a esse aprendizado de como utilizar essa ferramenta para vender seu produto. Ele tem um reto que é acudir a uma feira, fazer um lançamento dessa venda e ver como estão indo as vendas de unidades, e você conta como ele conseguiu um grande sucesso por haver aplicado todos aqueles ensinos que você, como mentor, deu para ele. Entendi. Então, primeiro a gente tem que sempre ter um objetivo, né, que a gente quer chegar, uma razão, a gente tem que fazer uma trilha, né, como eu brinco, e até você achar o produto final, que é o que você quer fazer, vender teu produto, seu serviço, que seja. Beleza, essa é uma estrutura. Você falou que tem mais duas?
Vou pular a segunda estrutura porque es una estrutura más, bueno, tal vez si alguien se dedica a que esto es más de, ¿cómo podría hablar? Más de ensino a nivel de coach, por exemplo, tem muita estrutura no filme que é uma estrutura também de transformação pessoal. E um Sim. filme muito bom nesse sentido é El Padrino. Qual? Ai, como, espera, eu falei o Padrino em espanhol. O Padrão, o Gran Chefão. O Gran Chefão. Grande Chefão. Tá. Esse tem uma estrutura de filme que é muito clara nesse sentido. ¿Vale? Donde aparece una situación de conflicto inicial, aparece una necesidad, ¿vale? Que es aquella familia onde o pai morre e os principais chefões da família morrem e aquele irmão que ele sempre esteve fora daquele mundo fica de golpe nesse lugar e ele, daí surge um desejo, que é o desejo de eu preciso sair, eu preciso que a minha família vaya para frente, ¿vale? Então, claro, que aparecen oponentes, aparecen concurrentes que o que queren esa misma cosa que él, que es ser os chefaos da mafia. Y ahí aparece la elaboración de un plan por parte de él que lleva de nuevo a una batalla con él. Siempre tiene que haber en cualquier historia un conflicto. Yo llamo batalla, pero vocês pueden llamar también conflicto. Lo único que acontece es que en lugar de aparecer después de eso un premio, como no caso de Karate Kid, que él, pues, gracias a toda aquella historia, consigue a su enamorada, por ejemplo, en este caso hay una transformación. O Michael Corleone que comienza o filme no es o Michael Corleone que acaba o filme. Sí. Es una persona totalmente mudada. En este caso para mal. O sea, él de ser una persona fuera de ese mundo fica o peor de todos, o cara más cruel, ¿no? Pero esa sería una segunda estructura que también se puede utilizar en elementos, sobre todo en los que você quiera mostrar una transformación das pessoas. Entendi. Isso daí é uma boa técnica para quem é coach, para quem trabalha mais nessa área mais mental, né? Que você quer mostrar a transformação. Então, você mostra uma situação, como essa pessoa pode, né? Os conflitos dessa pessoa para ela mudar e o resultado final. Show! Daí a segunda técnica. E qual que é a terceira estrutura que você indica? A terceira estrutura é uma estrutura muito simples. Eu peguei para esta ligação porque pode ser muito legal utilizar ela para uma apresentação rápida de produto. É uma apresentação onde você simplesmente mostra, digamos, começa falando que seria para um produto, para um serviço, no fundo, para um problema que você quer resolver, que é normalmente lo que acontece tras uma venda. Você quer curar um dor de uma pessoa. Qual é o ideal? Qual é a realidade? Que normalmente a realidade vai estar mais baixinha que o ideal. Por lo tanto, qual é o problema? El conflicto. El conflicto é chave en todas as historias. Qual é o conflicto que existe para que você está nesta realidade e não está neste ideal? Qual é a solução que você aporta? Porque, obviamente, você está para dar como consigue a pessoa chegar de aqui a este ideal. E uma coisa muito boa que tem é que acaba com uma moral que é uma moral de next steps. O que você tem que fazer para chegar lá? Sabe? Sabe um pouco o jeito está sempre em manter, em certo modo, a emoção. Se você conta o final da história, a pessoa nada mais começar a explicar alguma coisa de um produto, a pessoa vai perder interesse. Já chegou lá. Se você mantém o interesse da pessoa com um conflicto, com uma licença poética, a licença poética é importante. Não é muito bom se você faz... O sea, não há que mentir. Pero você pode dar um toque de aventura quase qualquer coisa que você fale na vida. Ou seja, o negócio, então, é você tem o conflito, tem o teu objetivo, mas você tem que fazer essa pessoa sentir com você esse momento, né? Aliás, bem-vinda quem entrou agora. Maria está falando, né? Que tem tudo a ver com marketing, né? Tem muito a ver com marketing, storytelling, porque isso faz parte de uma dos steps, né, do marketing e também de vendas, né? Se a gente não conseguir, não tem como.
E daí é muito a gente levar essa pessoa a sentir o que a gente tem, né? Minha irmã também entrou, por exemplo, ela é dentista, então ela tem que fazer a pessoa sentir que pode ter essa dor para ela poder, e por isso que ela precisa de uma dentista, certo? Eu acho que é desse sentido, a gente tem que fazer a pessoa sentir junto com você, né? Não é simplesmente daqui para cá. Não, vamos sentir. Então, por exemplo, que eu falei de novo, uma caneta, né? Como que você faz a pessoa sentir que ela precisa da caneta? Meu, imagina você sem caneta, sem celular, sem nada, e você precisa anotar, sei lá, o telefone do amor da tua vida, cara, e você tem uma péssima memória. Não sou, né? Maravilloso, Então é mais ou maravilloso. menos isso, fazer a pessoa realmente ter aquele friozinho aqui dentro pela necessidade, é isso? Ya Legal. sé, cuando você cría esas sensaciones, você está levando a pessoa. El problema, cómo se siente você cuando tem que anotar ese teléfono de quien va a ser a sua esposa no futuro y en ese momento você no tem o desespero, depois a alegría de achar ese producto, que un producto que va a resolver realmente sus problemas y cómo eso acaba en ese punto de felicidad donde você consigue anotar ese teléfono de quien va a ser a parceira da sua vida, né? Eu já trabalhei, como eu trabalhei muito tempo na área de vendas, uma das empresas, ela trabalhava num processo reverso, ela fazia você sentir, mas ela fazia você sentir a necessidade daquilo na parte ruim, não ruim, que eu falo, na hora da dor, né? E isso fazia muita diferença. Não que a gente não via pela parte ruim, mas assim, tipo, imagina, era uma empresa de seguro de vida, né? Imagina se você não está lá naquele momento, como que funciona. Eu trabalhava muito com executivos, com empresários, então imagina que teu sócio não está aqui, como que vai ser. Eu fazia a pessoa imaginar, chegava uma hora a pessoa falava onde que eu assino, né? Mas a gente construía, a empresa realmente fazia o storytelling para a gente chegar lá. E isso era muito legal. Então é o que eu falo muito para meus clientes, vocês têm que fazer storytelling para o cliente chegar lá, né? E daí se Com você... certeza. Tem uma outra coisa que você chegou uma vez comentar comigo, eu vi, story doing. O que é isso? Eu nunca tinha escutado esse termo, eu acho muito legal, lógico que eu fui procurar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, o que é esse story doing? Eh, story doing, que acontece? No mundo que agora vivimos, tem muito storytelling. Tem muito storytelling. Virou algo que muitas pessoas utilizam. E vivimos en un mundo, en una realidad, donde existe una crise de autenticidade. Tem É verdade. muitas pessoas falando muito de eu acho, eu sou, e, na verdade, acabamos ficando com uma sensação de pero esto que están falando para mí es verdad o no es verdad. O story doing é apoiar a narrativa que você está construindo para seu negócio, para seus valores, para aquilo que você está querendo transmitir, com fatos. Então, ao final, por exemplo, vamos tentar pensar em um exemplo. Se você é uma pessoa que está dedicada a uma questão de coaching, por exemplo, É e story você doing ajuda... mesmo, Cris. Ela está perguntando se ela não conseguiu entender. Ah, Story doing mesmo. Fazendo é story história. doing. É Fazendo um história mesmo. complemento, verdade, é um complemento, é uma coisa que fala de que você não só tem que contar histórias, sino que você tem que exemplarizar essas histórias com você com coisas que você já faz. Se eu Mostrar estou falando, autenticidade na história, né? se eu sou uma pessoa que falo que estou preocupada com a educação das pessoas, que sou uma pessoa preocupada com apoiar que, por exemplo, os meninos com mais necessidades, que não têm dinheiro para uma educação, devem ser educados. Se eu estou de voluntário em uma ONG ensinando a meninos aquelas habilidades que são aquelas em las que eu sou bom, não só estou falando de algo que eu acho que deve ser, estou fazendo isso. E quando alguém me diga, não, pero isto que você fala, você realmente acredita nisso? Pessoal, não só acredito, estou fazendo. Olha, estou nesta ONG, estou patrocinando a esta Ou seja, pequena não pyme. só falar, mas fazer, né? Mostrar pelo seu exemplo próprio, né? Isso é Efectivamente. E verdade. fazer coisas que estén alinhadas com a tua missão. Igual, sei lá, teve algumas propagandas que o cara não era vegano, fazer propaganda de carne era vegano, né? Mais ou menos assim, não dá, né? É muito, né?
Ah, isso é bem legal mesmo, é uma coisa diferenciada. Gente, para quem está entrando agora, bem-vindos. Nós estamos falando com o Carlos Fernandes. Ele tem uma história legal, porque eu brinco que eu gostei de conversar com ele, porque ele é da área financeira e faz storytelling nas apresentações dele, né? Hoje ele é CFO de uma empresa, então imagina, né, para chegar lá, como que ele chegou. E por isso que eu trouxe ele, porque eu quis trazer esse exemplo dele para o nosso mundo, que é o mundo corporativo, muito de empresários. Muitos que estão aqui são empresários, alguns já vi que não, que são de empresas, né? Então, acho que de repente você pode até falar alguma coisa de empresa, tá? E também, assim, gente, se vocês quiserem, mandem para mim assuntos que vocês acham interessantes serem procurados especialistas, que eu vou procurar esses especialistas justamente para eles virem aqui falar um pouquinho, contar um pouco e vocês começarem a ter uma ideia mais ampla de como pode trazer isso para o mundo de vocês, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda, para quem quiser, após a live, se me manda os steps, né? Que eu brinco, né? Então, os steps do empreendedorismo. São cinco etapinhas para a pessoa poder pensar a respeito e começar a fazer até sua storytelling ali, fazer, né, como ela vai conversar em público. E daí o Carlos gentilmente também me ajudou e tem uma parte minha, uma parte dele, então é um arquivo. Quem tiver interesse, depois manda um direct, o teu e-mail que eu mando para vocês, tá bom? Mas me fala mais, daí assim, por exemplo, eu quero fazer uma live, eu quero fazer uma aula, eu quero fazer uma divulgação, né? Eu sei que você fala um pouquinho de qualidade, né? Como tornar essa presença digital mais profissional. O que você fala um pouco sobre isso, Carlos? Sí, agora, un pouco a parte máis, que sería unha parte de como eu faço, como eu me coloco delante das persoas para poder transmitir esa información. Quando você está falando en público, vamos falar offline, onde eles consiguen ver a você de corpo inteiro, você tem muitos itens que você pode utilizar para transmitir. Você pode ter como você está vestindo, você tem o seu movimento, onde você, no palco, onde você está palestrando, como você está mexendo, onde você dirige a sua atenção, porque tem um público grande. Quando estamos falando de um meio digital, tudo fica mais complexo. Porque, Você é o foco, né, da conversa agora, né? verdade, é bem complexo, porque tem meios por meio, tem muita coisa que pode acontecer. Pode cair a señal, pode estragar o micro com o que você está falando. Pero acho que existen umas pequenas dicas que podem ajudar a você. A primeira, por exemplo, quando é uma live que você está utilizando pues, um celular, um computador, é muito importante que a câmera tente ficar o mais próxima do nível dos olhos. Porque quando você está em uma situação em que você está olhando desde arriba para embaixo, ou desde embaixo para arriba, a percepção da pessoa é muito diferente. A primeira é uma situação de submissão, a segunda é de empoderamento, você está por cima da pessoa, e a segunda como de submissão. Você está Sem transmitindo contar que um eu tô pouco isso. ficando que é papada, né? Mulherada que não gosta começa a parecer papada. Verdade, verdade. E, por exemplo, a câmera tem que tentar ficar, se você, é muito barato comprar agora um trípode e comprar, não sei se vai um suporte, desculpa, um suporte para o celular, uma luz de apoio. Eu, por exemplo, estou com uma luz agora. Se eu tirar a ela, Eu também tem uma luz aqui. ficaria, não fica igual. Já, digamos, toda a expressão que você vai concentrar na sua cara vai ficar diferente, vai ficar com sombras. Você vai apagar parte de sua possibilidade de interação. Uma questão importante é que você vai ficar praticamente com o que é a sua expressão facial e um pouco as mãos. Não vai ter muita mais ferramenta para poder comunicar. Então, é muito importante cuidar a sua voz, é muito importante tentar falar, e isto é muito difícil, para mim, uma das maiores dificuldades, devagar. Falar devagar, fazer pausas, para por ser interrompido. Porque não tem essa sensação de que alguém vai levantar a mão, ou alguém vai... Às vezes isso é difícil. Tem pessoas que têm problema para olhar
na câmera, porque fica algo muito impessoal. Uma coisa que eu fazia muito era colocar uma foto de um amigo meu ao lado da câmera. E quando eu falava para a câmera, eu falava para ele. Eu estava contando uma coisa para meu amigo que estava aí na foto ao lado da câmera. Esquecia um pouco da câmera e ficava mais focado nele. Isso também ajuda incluso a sua expressão no rosto muda muito nesse jeito. E, sobretudo, pues, ficar muito pendiente de os silêncios, os fallos que pode haver na comunicação, porque é, nestes casos, um elemento que limita muito a compreensão do seu mensagem. Também, outra questão importante, há que tentar, eu agora estou um pouco mais perto porque acho que o meu micro não está funcionando muito bem, mas o lugar ideal é um lugar onde você fica lo suficientemente longe para que se pueda ver a sua cara e as suas mãos. Porque outro problema é as pessoas que colocam muito perto o móvel, o celular. É verdade. Então você vê uma cara na tela super grande e sim, a expressão do rosto se transmite de maravilha, mas é até agressiva. Então, você tem uma super face aí na tela. E é bom porque também você ganha a possibilidade de utilizar as mãos. É verdade. Eu acho A gente fala muito com as mãos, né? A gente tem esse costume de ficar falando, né? É que é um verdade. elemento super importante, para mim, pelo menos, é um elemento super importante de comunicação. Então, eu acho que com essas pequenas dicas, essas 4 ou 5 dicas, você pode melhorar muito a efetividade do que você comunica através de uma tela. Entendi. E assim, voltando um pouquinho, né, a modo de escrever, eu acho que essas suas dicas foram bem legais para a gente saber a parte mais operacional, né? Eu acho que além disso, umas dicas legais, assim, por exemplo, mulher, né? Não adianta, se você não tem costume de estar sempre muito maquiada, não vai ser agora que você, só porque está na frente de uma câmera, começa a se maquiar, entendeu? Cabelo, né? Tem tudo isso daí. Homem normalmente é mais normal, assim, né? Outra coisa também que às vezes eu vejo algumas pessoas, principalmente quando está em reunião, né? Que é aquele que a gente está de trabalho, gente, tudo bem, né? A gente pode usar uma roupa mais tranquila porque está em casa, mas eu já peguei gente assim, né? Uma roupa que você fala, meu, não é bem tão profissional, né? Então tem esses lados também. Mas cada um é cada um, a gente tem que respeitar cada um, né? Agora, voltando um pouquinho assim para o modo que a gente vai fazer uma apresentação, como eu vou falar com o meu público, esse momento que é tudo online, né? Tirando essa parte mais aspecto visual, como você falou agora, como que eu faço assim? Quando eu falo como eu faço, é porque eu estou pedindo as dicas, né? Como a gente faz para realmente atrair esse cliente, né? Para atrair esse público? Porque hoje a gente está com 10 mil lives, 10 mil, né? Como que a gente faz? Porque a gente sabe que se as pessoas entram, ficam um tempinho, não vê que é bem aquilo que ela está esperando, muitas vezes saem, né? Então, que dica que você dá assim para, né, conforme você está conversando, trazer essa pessoa para junto? Na verdade, nesse ponto, é onde uma das coisas que podem ajudar muito é o storytelling. Por quê? Porque, efetivamente, você ainda mais complexo que se você está reunindo alguém em uma sala, é uma live. Porque quando você está lá em uma sala, a pessoa tem que estar sentada lá na frente. Não tem jeito. Vai ter que ouvir a você essa meia hora. Bom, pode prestar atenção ao celular, mas está aí. Pero em uma live a pessoa vai embora. Não acha interessante, não gosta, vai embora. Então, qual é uma das coisas muito importantes quando você está fazendo esse tipo de comunicação? Primeiro, você tem que ter muito sintetizado a mensagem que você quer transmitir. O primeiro exercício é, ok, há uma coisa que se usa muito no storytelling que se chama a premissa. Uma premissa é quando você pega todo o que vai falar, já seja 20 minutos, já seja uma hora, já seja o tempo que seja, e é capaz você de resumir a sua mensagem em 2 frases. Em uma ou 2 frases. E isso é uma coisa que você pode fazer em todo momento. E pode fazer com qualquer coisa. Se faz muito com filmes, vocês podem ensaiar isso mesmo com filmes. Um filme que pode É o durar... trailer, né?
No, pero oye, incluso un filme que puede durar 2 horas dá para condensar en uma frase. É dicir, se eu falo, eu mando por aqui uma que eu gosto muito. Se eu falo para você em 2 frases de que um animador de festas, que é aspirante também a stand-up, a comediante de stand-up, e que tem problemas mentais, mata a 3 pessoas por acidente, e a partir desse ponto começa a sua ascensão como líder criminoso em Gotham, provavelmente alguns de vocês vão saber que filme estou falando. Essa é a síntese. Algumas palavras, então, que chamam mais a atenção das pessoas que outras? Tem algumas palavras que despertam mais? O que acontece é que, em começo, quando você tem que falar uma história, essa história tem que ter uma síntese muito clara, tem que ser facilmente resumível, para você ter na sua cabeça a extensão toda do que tem que falar. Porque às vezes nós começamos a estruturar uma fala, pero não temos clara qual é a estrutura. Começamos a construir, a colocar coisas, pero não sabemos onde vamos a chegar. Se você construir uma premissa, você já sabe exatamente onde vai chegar, porque você falou isso em 2 palavras, em 2 frases, desculpa. A partir de aí, você tem que iniciar essa viagem onde você vai a pegar as pessoas no momento 1 da sua live e vai começar a falar para elas sobre algo, vai ter atenção, o foco de elas. Não, se você começa já e explica, as pessoas, ok, não, isto não vai comigo. Isto não, não, eu estava procurando outra coisa. E até não han ouvido todo o que você tinha de falar. Se você começa a sua live contando de um problema, de uma situação, de uma experiência que você teve ou outra pessoa teve, que ocasionou um conflito, que esse conflito deu uma série de problemas, apareceram concorrentes, se fracassou no primeiro momento, deu erro. Puxa, as pessoas que estão lá estão fazendo uma viagem com você. E a probabilidade de que as pessoas queiram continuar essa viagem porque querem saber como acaba, eles já sabem que você está vendendo uma coisa, eles já sabem que você... Pero você está levando a elas para que todas as coisas principais que você quer falar para elas, elas estejam quando você fale. Elas não perdam parte da mensagem. Porque talvez a parte da mensagem que elas vão gostar, pues esta é a minha dor, não chega, porque já vão embora, saem da live. Vale? Por isso que assim, eu falo para as pessoas, mesmo quando você está fazendo uma live, a gente tem que saber fazer a programação, né? A jornada, né? Como você falou, né? Porque muitas vezes algumas pessoas eles fazem e vão falando, quando você vai ver, acabou o tempo, né? Não, tem que ter uma programação, né? Até em especial hoje, eu e o Carlos, a gente acabou trocando umas ideias para poder fazer essa live, né? Então tem o porquê que eu estou fazendo algumas perguntas para ele, que foram as coisas que chamaram a atenção no que ele falou que ele ia falar. Porque eu acho que é o que a gente pode passar para vocês, né? Gente que entrou agora, bem-vindos. De novo, né, vou repetir, mas se quiserem deixar alguns assuntos para eu falar nas próximas lives, são muito bem-vindas. Né? Normalmente eu dou 2 minutos para a pessoa falar no começo da live, quando eu consigo trazer esse especialista. E quem quiser também, depois no final, receber esse arquivo que eu e o Carlos fizemos, com algumas dicas sobre falar em público, storytelling, também me manda, pode mandar pelo direct, mande qualquer outro meio que você tem comunicação comigo, o teu e-mail, porque daí eu vou mandar via e-mail, tá bom? E daí, assim, vamos lá. Se eu tivesse que construir uma síntese, né? Você falou, né, uma hora lá de fazer um modo de conversar com o meu cliente de uma forma mais poética, uma forma mais, né? Assim, se a pessoa não sabe, vamos falar. A pessoa da tua área financeira, né? Pô, como que eu vou fazer poético financeiro, sabe? Como que você pode falar sobre isso, né? Que dica você dá, né? Eu também sou da área exata, eu também sou engenheira, né? Mas eu desenvolvi um outro lado, mas tem gente que não, que sempre trabalhou só na área exata. E aí, como que ela vai desenvolver? Como que ela vai como que eu falo? Se expressar, né? Dessa forma mais poética que você está falando. Você fala em termos de aprendizagem?
como essas pessoas podem Se aprender, como apresentar, podem... exatamente. Pode ser online, nesse momento vai ser online, mas para frente talvez não seja, né? Ah, não, com certeza. O jeito, uma coisa muito boa que tem a fala em público e tem o storytelling é que não são habilidades inatas. Você não nasce, sabendo. Tem algumas pessoas que são mais extrovertidas e, bom, tem mais facilidade para, pero isso não significa que eles vão ser bons comunicadores. Todo pode ser aprendido. Uma das melhores, para mim, o jeito melhor de aprender como você pode comunicar em público é através de assistir a TED Talks, que é um recurso que você tem disponível e que vai poder ter com facilidade. Outra opção que é muito boa é stand-up comedy. Pode parecer uma coisa que não faz muito sentido nisto, pero provavelmente stand-up comedy é um dos jeitos de fala em público mais demandantes que existem. Porque você tem que estar fazendo rir as pessoas cada 30 segundos. É Né? uma É coisa super muito difícil. demandante. Muito. Se passa um minuto, é ainda pior, porque é constrangedor, as pessoas não riem, então a pessoa que está falando começa a passar mal. Tem muito aprendizado de aí. E as histórias é simplesmente fazer memória. Quando você construi uma história, é simplesmente fazer memória. Histórias podem ser criadas em todas as áreas. Área de vendas, área financeira. Tem umas áreas e umas atividades que são mais fáceis. Pero até, se você quer comunicar, imagina, por exemplo, os resultados da empresa. Não tem coisa mais chata. São números, onde a empresa chegou, e tem muitas pessoas que chegam, colocam um slide, explicam os números, que normalmente casi todo mundo que está naquela sala já conhece, e então fica Já algo onde sabe as aquele, pessoas se né? desconectam. Claro, E aí, como que mas você faz? aí é onde entra aquela coisa que falávamos da licença poética. Porque você pode utilizar esses números como condutores de uma história. Porque ao final a empresa teve uma história. Como começaram? Fizemos um orçamento. Nesse orçamento, puxa, consideramos que íamos ter 3 clientes fantásticos, mas caíram a primeiros de ano com a crise do Covid. Então, tivemos uma crise, tivemos que lutar, porque os margens ficaram baixos, aplicamos estas coisas, tivemos uma série de reuniões onde um dia estávamos ficando todos, era super tarde, ao dia seguinte tínhamos que lançar a publicidade do novo produto e apareceram ideias e com essas ideias conseguimos fazer uma virada na oferta para atrair esse inovador que havíamos detectado com a crise do Covid e, puxa, pues conseguimos no terceiro trimestre levantar as ventas e conseguir a rentabilidade que a gente estava procurando. Por exemplo, acabei de inventar tudo. Né? Sim. Quer dizer, você foi construindo a história para falar como que estava hoje. Então, você falou lá do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né, para quem de empresa, né, veio os quarters, né? E daí, como você chegou hoje naquele ponto. É assim que você indica uma melhor maneira de fazer, né? Então, assim, para quem de empresa, gente, o que o cara está falando é bem isso. Vamos ver, não chegar simplesmente colocar lá os números, esse aqui é o número do trimestre e acabou, né? Nossa margem é tanto, é tanto. Não. Tem como de construir tudo isso para a pessoa entender por que chegou naquilo e como ela pode sair daquilo, né? Eu acho que quando você dá uma sugestão de solução ajuda bastante também, né? Negócio só também jogar as informações não dá muito certo, né? Com certeza. E um elemento importante é que as histórias criam credibilidade. Não é o mesmo que você fale para um cliente o que você pode fazer para ele, que você fale o que você já fez para outros clientes. Dentro Sim. disso mesmo. Em que você é bom? Em que situações você conseguiu aprender para melhorar ainda mais o serviço que você está dando? Que situações, às vezes, pode ser um jeito de comunicar, não deram certa, pero com o que você aprendeu, agora o produto ficou bem melhor. Porque isso é uma coisa que o cliente le vai falar de você. Ele não vai ficar pensando só, o cara me vai explicar as coisas que tem, as características do produto, do serviço, vamos a chegar ao preço, demais. Até porque incluso o preço fica
valorizado quando você coloca uma história detrás desse preço. Eu gosto muito, uma história, espera um segundo que eu tenho o nome por aqui. Há um grupo de investigadores acho que foram de Berkeley, que fizeram uma prova muito interessante. Foi a seguinte: eles compraram de segunda mão uma série de produtos, coisas como pequenos objetos, anéis de pequenas figurinhas, todo, a condição era que o custo fuera como máximo $1. Essas eram coisas que se estavam vendendo nesse momento em eBay. Os caras contactaram com uma rede de escritores e eles deram cada um desses objetos a cada um deles, pedindo para eles que inventaram uma história sobre o objeto. Se o objeto era um anel, o cara inventava uma história de, pues, este anel pertenceu a uma princesa que estava não sei onde e teve aquela aventura maravilhosa onde acabou achando o príncipe da sua vida, né? E depois eles colocaram de novo esses produtos na eBay com a história, e até eles falavam que essa história era uma história que não era certa. Eles multiplicaram por 100 o valor do investimento inicial nesses produtos. Esses produtos se venderam entre um rango de 60% e um 100% mais do que eles tinham pagado por esses produtos. E foi um experimento muito interessante. Depois vou deixar para vocês na live, acho que no texto vou deixar os nomes dos dois caras para que vocês possam ver todo o experimento como foi. E mostrou que, ao final, atrás de uma história, você tem um valor percebido pelas pessoas. Ou seja, eles colocaram um valor para aquele objeto através de uma história que foi inventada, né? Mas tudo bem, ninguém precisa saber naquele momento. E aquele objeto começou a ser valorizado por aquilo. Então, a gente consegue fazer isso nos nossos produtos e serviços que a gente vende, né? É possível de colocar, né? Isso é muito legal mesmo. Deixa eu dar alguns recados aqui para o pessoal, gente. Para quem chegou agora, muito grata, né? Bem-vindos. Essa live vai ficar 24 horas no Instagram, mas a gente também grava essa live depois para mandar o link nos grupos que a gente já postou, né? A live. Quem quiser o arquivo dessa live, a gente tem algumas dicasinhas, 5 dicasinhas para vocês começarem a fazer suas storytellings. Né? Se começar a pensar como você fazer isso, me manda por direct, manda por qualquer canal que vocês tenham comunicação comigo, o teu e-mail que eu vou mandar para vocês. Quem quiser dar dicas de futuros assuntos que quer escutar, manda também. Essa pessoa depois ela vai ter 2 minutos de uma live para falar do seu produto, seu serviço, sua empresa. E eu vou procurar um especialista, né, dessa área. E nós já estamos com algumas lives também programadas, né? Semana que vem, na quarta-feira, às 16h30, tem uma live sobre engajamento nas redes sociais, né? Todas essas lives são muito focadas para que vocês consigam pensar um pouquinho fora da caixa e começar a divulgar melhor seu produto, seu serviço e vender mais, mesmo nessa época e depois que passa essa pandemia. Já tem uma outra, essa daí até a próxima foi uma indicação de uma das pessoas que me pediu numa das lives, a Carol Ventura da Traz Arquitetura. Então, a gente vai trazer ela também para falar 2 minutinhos. Em maio, nós já temos uma live sobre planejamento de vendas para serviços vamos falar com valor, são serviços mais elaborados, né? Não são serviços tão simples. Então, a pessoa precisa de um planejamento para adquirir aquele serviço. Eu já tenho uma live para falar sobre isso, sobre ferramentas do Instagram também, e a gente também tem uma sobre neurociência e como a gente vai voltar para esse mundo, né? Esse mundo que não é mais o mesmo mundo que te deixou antes da pandemia, tá? E na quarta-feira, às 16h30, então eu tenho essa com a Milene sobre engajamento das redes sociais, mas às 3 horas eu vou participar de uma live num outro grupo que é o Empretexto Centro SP, também no Instagram, que eu vou falar um pouco sobre vendas nesse momento, tá? É um outro grupo que eu participo, então também já estou divulgando aqui. Mas, Carlos, fala um pouquinho, que você daria
de dicas finais para o pessoal, que eles possam, sei lá, eles começam, alguns já estão fazendo sua storytelling, né? Às vezes nem percebeu ainda, né? Alguns têm aquela dificuldade de como colocar aquilo no papel, né? Então, que dicas finais você acha que é legal dar para o pessoal? Eu acho que uma coisa que pode ajudar muito é, bom, há uma coisa que claramente é prática. É prática, é colocar-se, é olhar, assistir, pois o que eu falei, filmes, TED Talks, outras, é decir, você tem muito material onde você pode aprender, onde você pode ler, practicar e ensaiar com aquelas pessoas próximas a você. Porque desde o momento em que você está contando uma história onde quer atrair a atenção de alguém, não precisa ser um especialista em o que você está falando. Precisa sentir atração pela história. Precisa sentir que há um conflito, acompanhar a você na resolução desse conflito. Ficar com a curiosidade de eu quero estar até o final. Então, é prova e erro. Você tem que começar, tem que aprender, lógico, tem que estudar, e depois praticar, praticar e praticar. Óbvio que você não pode fazer a primeira prática com o cliente, né? É um risco. Pero sí tem muitas pessoas próximas, amigos, colegas, família, que podem ver a você fazendo criando essa história, comunicando essa história, porque o importante é que eles falem para você como se sentem. Não se eles entenderam ou comprariam o produto, que também, pero o que você quer especialmente dessas coisas é que sentimento você deixa nas pessoas. Se elas ficaram penduradas da sua história até o final, ou se eles perderam o interesse porque alguma coisa falou pelo caminho. Prática, prática e prática. Entendi. Eu acho também uma coisa legal que você falou, né? Quando você assistir um filme que você achar muito legal, principalmente esses filmes que são mais populares, que todo mundo assiste, é você tentar trazer um exemplo desse filme para o teu mundo, né? Então, a hora que você traz a pessoa, por ser esses filmes mais populares, todo mundo assiste, é uma forma de você ligar a pessoa e ela começar a entender o porquê que aquilo que você está vendendo, né, seu produto, seu serviço, também pode contribuir, né? Igual eu já dei um exemplo bem básico para alguns grupos que eu participo, que eu falei, né? Aquele filme da Netflix, como chama agora? Ai, agora esqueci o nome. É da C.D. Walker, né? Que ela é uma empreendedora do começo do século passado e uma das primeiras mulheres americanas negras que se tornou milionária, né? Só que se você assistir aquela série, o que é legal que eu falo, pessoal? Gente, vai ver como que essa mulher fez a experiência do cliente acontecer, né? A hora que ela vai vender lá o creminho dela, ninguém olha. Quando ela começa a contar a história dela, quando ela começa a mostrar o cabelo dela que cresceu, as pessoas começam a querer comprar. Então, se você quer saber como funciona uma storytelling, gente, assista essa parte do filme. Depois, se até achar, eu tento colocar um linkzinho. Eu acho que ainda não tem isso no YouTube, eu não procurei também. Mas vale a pena ver como ela vende o produto dela para quando o público não quer olhar para ela ainda, nem sabe que existe. Então, é um modelo, eu acho que legal de storytelling, se a gente parar para pensar, porque ela começa a contar a história dela, ela mostra a autenticidade a hora que ela mostra que o cabelo dela cresceu, e ela começa a trazer mais públicos muito semelhantes, que se espelham muito na história dela, né? Então, isso eu falo, gente, foi a melhor experiência do cliente que eu vi em uma história até agora, assim, né, em filmes e tal, é esse, que vale muito a pena. E eu acho que serve também para o storytelling, né? Semana passada a gente falou sobre a experiência do cliente, então serve para você ver como que é a experiência do cliente, porque depois o que ela fez? Já que a pessoa tinha dúvida, ela montou um salão para a pessoa usar o produto e depois para casa. Ou seja, a pessoa experimentou o serviço, o produto, e leva para casa um produto. Beleza. Mas o jeito que ela começa a contar a história dela, quando ninguém queria olhar para ela, gente, é um dos melhores exemplos de storytelling que está aí, ó, para todo mundo ver na Netflix. É verdade. Vivimos em uma época que o conteúdo é quase infinito e de fácil acesso. Temos que aproveitar isso. Mas agora que temos que ficar um tempinho em casa, pues dá para ainda assistir um pouquinho mais e aprender. É isso daí, gente. Olha, gente, tá para encerrar daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos vai encerrar. Carlos, você quer deixar mais algum recado para o pessoal
tiver alguma dúvida, quiser, alguém tiver também dúvida, por favor, pode mandar, nem que encerre a live, depois eu passo para o Carlos, ele tenta te responder. Para quem entrou agora, bem-vindos. Deixe seu e-mail em algum meio de comunicação comigo, que eu te vai mandar esse arquivo sobre os 5 passos para você começar a fazer seu storytelling. Algumas coisas para você pensar um pouquinho, é bem fácil, é como você pensar um pouco para chegar lá. Quem quiser deixar algum assunto para a gente conversar nas próximas lives, me manda. Inclusive, a próxima live vai ser sobre engajamento nas redes sociais, que foi solicitada pela Carol Ventura, da Traz Arquitetura. Então, eu dou esses 2 minutos para a pessoa falar um pouco do seu negócio, né? Ou pelo menos fazer a propaganda do negócio dessa pessoa como um bônus. E a gente já tem as outras lives também programadas para semana que vem, que é o engajamento das redes sociais. Essa que vai ser no Entretecos, Centro São Paulo, às 15 horas, às 6h30 é a minha aqui, nesse canal mesmo do Instagram. E em maio já tenho as lives programadas de planejamento para serviços com valor agregado, um valor serviços mais elaborados, né? Como vender esse serviço, como planejar essa venda, né? Que não é um serviço tão simples. Ferramentas de Instagram, neurociência e como a gente vai voltar, né? Para esse mundo pós-pandemia, tá? Mais alguma coisa que acho que vale a pena? Cara, você ainda tem alguns minutinhos. Bom, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para agradecer. Foi muito legal poder compartilhar esta hora com você, com as pessoas que se unieron a live para poder compartilhar un pouco a minha experiência e algumas dicas que eu espero que sejam interessantes e que possam ajudar a vocês nos seus negócios, agora que ficou um pouquinho mais complicado, todas as vantagens que podamos aplicar a nossa oferta de venda ou a nossa narrativa, seja que seja, até pessoal, são importantes. E, bom, como eu sei que eles têm o canal de comunicação com você, Reni, pois também fico à disposição se há alguma dúvida mais específica ou alguma coisa que eles querem ampliar, através de você, eu fico à disposição para poder ajudar a quem precisar. Eu que agradeço, Carlos. Agradeço todo mundo que está aqui nessa live. Foi muito bom ter a presença de vocês. Agradeço a você, Carlos, pelas dicas que você deu, que acho que são maravilhosas. Algumas eu já estou trazendo para o meu negócio, até por causa dos serviços que eu estou implementando agora, pós-pandemia. Então, assim, e você está participando aqui com a gente, né? Ter pego um tempo teu para participar com a gente. O pessoal também está agradecendo, né? A Cris, a Andréia. Então, assim, a minha irmã está aqui também agradecendo. Então, gente, muito legal mesmo, viu? E obrigada pelo seu tempo, né? Porque o Carlos, ele é um executivo de uma empresa, né? Então, ele pegou o tempinho dele para dedicar e para mostrar para a gente que é possível, sim, você mesmo sendo de uma área tão específica como, no caso dele, que é financeiro, está fazendo storytelling. Gente, se ele consegue, nada contra o Carlos, mas todos nós podemos, que tem um pouquinho da veia comercial, né? Então, acho que é por isso que eu quis trazer para vocês poderem ver essa diferença. Porque se eu trouxesse uma pessoa que era especializada só na área de vendas, e falando de storytelling, é meio óbvio, né? Essa pessoa tem essa desenvoltura, né? Reni falando é uma desenvoltura. Mas uma pessoa que já é de uma outra área, que todo mundo teria um pouquinho de receio, eu achei que valeu a pena para trazer. Obrigada, Paulo. Obrigada, Carlos. E daí, gente, vai ficar 24 horas gravada aqui no Instagram, essa live, para quem chegou agora. E eu vou também tentar fazer o link de gravação e eu estou mandando nos mesmos meios que eu fiz a divulgação da live. Tá bom? Gratidão, obrigado, Carlos. Reni. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem em casa. Vamos ver se a gente acaba logo com essa pandemia. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, pessoal.